padrão de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Uma decisão inédita da Corte Suprema do Peru reconheceu o direito de morrer a uma paciente com doença degenerativa e incurável. Por 4-2, a decisão foi tomada na última quinta-feira. Essa é a primeira vez que o país autoriza o procedimento de morte assistida. A paciente é Ana Estrela, uma mulher de 45 anos que sofre desde os 12 anos de poliomielite. A fraqueza muscular que a doença provoca manteve Ana Estrela na cadeira de rodas desde os 20 anos. A peruana entrou na justiça em 2021 para ter direito à eutanásia. A decisão foi tomada devido à sua condição médica, que não tem cura e é degenerativa, ou seja, irá piorar com o tempo. A determinação foi comunicada ao Ministério da Saúde, que deve cumprir a medida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar do Bastidores de Poder nesta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. O Bastidores do Poder é uma produção da Band Mais, e a apresentação e produção também é minha, Rose Guglielminetti, e do jornalista Edmilson Siqueira. O Bastidores do Poder, você pode acompanhar ao vivo, né? Aqui no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas. Só para poder juntar aqui, ou pelo menos dar espaço, né, para quem faz o programa, na Central Técnica nós temos o Lucas Pessoa e o Gil Kleber, na mesa de som o Leandro Renato. E você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para o 97102-1493. Eu vou repetir, 97102-1493. E nós começamos a semana com bastante coisa, mas antes eu vou falar com Edmilson Siqueira, que já está de prontidão. Muito bom dia, Edmilson Siqueira. Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes. Estamos aqui de prontidão, né? Para mais uma semana que promete ser bastante movimentada. E quanto mais a gente se aproxima do maior evento político do ano, que será as eleições, mais movimentados se tornam os bastidores do poder aí. E a gente tem muita informação e muito comentário para passar para os ouvintes. Pois é. E antes da gente ir para Brasília, né? Eu quero falar aqui, Edmilson, de um decreto que o prefeito Dário publicou na última sexta-feira, que eu acho que tem tudo para virar aí uma grande polêmica. O prefeito, ele ampliou o horário de funcionamento dos bares, casas noturnas e restaurantes para a 1h, sendo que esses restaurantes podem ficar abertos ou funcionando até as 2h, a 1h com o cliente e até as 2h para poder limpar o lugar e organizar o espaço. Hoje, os bares e restaurantes têm um horário até as 22 horas. Eu conversei com o prefeito, o que ele me justificou foi o seguinte, Edmilson, ele disse o seguinte, que hoje todos os bares já funcionam muitas vezes até mais que as 22 horas e que precisa ter, e acabam desrespeitando esse horário.
Mas, e que uma outra questão que ele colocou é que numa cidade metropolitana como Campinas, não dá mais para que esses bares funcionem só até as 22 horas. Então, ele preferiu estender o horário para atender, claro, uma demanda do setor, mas, por outro lado, ele definiu que a Guarda Municipal de Campinas vai ser a instituição que irá receber todos as reclamações de perturbação do sossego. Porque até então, em Campinas, as pessoas ligavam para a GM falava que não era com ela. Ligava para a PM falava que não era com ela. Então, o prefeito, neste decreto, ele amplia o horário, mas, ao mesmo tempo, ele define a GM como o órgão responsável por cuidar dessa questão da perturbação do sossego. E também coloca a Secretaria de Urbanismo para poder estar de olho, né, na fiscalização também desses empreendimentos comerciais. Por que eu acho que vai dar polêmica, Edmilson? Porque já há uma reclamação muito grande, principalmente dos moradores ali do bairro Cambuí e de outros bairros, que eu vou dizer, que são mais boêmios, né, aqui de Campinas, que têm reclamado muito desse barulho. O prefeito falou que vai ver como que vai se comportar, né, essa mudança, e vai tentar adequar tanto para os moradores quanto para os empresários. Qual que é a tua opinião, Edmilson? É uma medida que eu não acho que seja tão polêmica assim, né? Afinal, já havia bares funcionando além das 10 horas da noite em Campinas, certo? Alguns fechavam as portas, mas continuavam com os clientes lá dentro, certo? E há uma demanda muito grande das próprias organizações dos bares, tal, que querem que funcione, mas claro, o funcionamento maior provoca um faturamento maior, e é isso que eles querem também. E há uma demanda para isso, né? Nós estamos num inverno assim ameno, a noite tem sido muito propícia para muita gente sair de casa, e fechar às 10 horas, convenhamos, é muito restritivo a participação de muita gente, certo? Então, eu acho normal que se amplie o horário, certo? É normal. Agora, o que não é normal e o que tem que ser combatido é o barulho, é o incômodo dos vizinhos, certo? A pessoa que mora no Cambuí, muitas vezes mora lá há muito tempo e de repente passa a ser perturbado, e não só passa a ser, mas quem muda para lá também agora, certo? Muda, quer sossego à noite, pelo menos, quer dormir à noite, certo? E isso incomoda muito. Quer dizer, é um problema sério, muito mais sério, eu acho, do que a abertura até 2 horas da manhã, é a prefeitura tentar coibir esse barulho todo que os bares, não só os bares, mas o movimento de carros e motocicletas nesses bairros mais ricos, com mais vida noturna de Campinas, eles acabam tendo. Esse é o grande problema que enfrenta, porque se os bares funcionarem, bares e restaurantes funcionarem sem fazer barulho, sem incomodar os vizinhos, eles podem funcionar a noite inteira, certo? O problema da pandemia aí, que pode se agravar, porque ela existe ainda, acaba sendo de cada um, né? De usar máscara, de tomar cuidado, etc e tal, certo? Mas a relação de aumentar o horário para 2 horas, eu acho que é uma necessidade hoje, não só do comércio, mas do próprio público que gosta de frequentar os bares à noite. Você sabe que eu acho que uma das coisas que a prefeitura tem que fazer, Edmilson, é observar essa questão de você vedar o som, ou seja, me fugiu a palavra agora, mas é que esse comércio ele seja adequado para poder não vazar o som, que é a história das igrejas acústico, né? E de outros comércios que fazem barulho. A parte da acústica, né? Eu acho é isso. E de você não permitir que a pessoa que esteja do lado seja incomodada. Pois é. Existe lei para isso, inclusive, que quem tem música ao vivo, o som não pode vazar fora do bar, o que é óbvio, né? Fora do local, o que é óbvio, mas acaba vazando, o público acaba cantando junto e o som se expande no centro da cidade. Isso existe muito, inclusive nesses bares que tem mesas na calçada, o pessoal faz um barulho muito grande. Os moradores que moram gente no centro, muitos prédios residenciais no centro, eles acabam sendo incomodados muitas vezes. E barulho de carros também, e motos. Tudo isso é contra a lei, E tudo que é contra a lei deve ser coibido pelas autoridades. Só que nós não temos pessoal suficiente, nós não temos vontade política suficiente para fazer isso, entende? Então a cidade vai se tornando cada vez mais uma bagunça maior, né? Você sabe que no decreto que o prefeito ele assinou, ele define ali alguns decibéis, que vão de 70, de 55 a 70 decibéis. E a Guarda recebeu
eu não me engano, Edmilson, 21 aparelhos para poder medir decibéis. Para uma cidade de 1 milhão e tantos moradores, eu fiquei pensando com tantos bares, eu falei, gente, eu preciso ver se isso é suficiente, mas só para você ter ideia, nem se tinha aparelhos para poder medir os decibéis. Esses aparelhos foram comprados já prevendo que o prefeito iria fazer essa alteração em relação ao decreto, né, permitindo essa ampliação de horário e também colocando a GM como responsável para fiscalizar a perturbação do sossego. Eu não sei se a GM vai ter tanta gente assim para poder fiscalizar, porque o número de reclamações de perturbação de sossego entre o ano passado e esse ano aumentou mais de 40%, Edmilson, ou seja, é muita gente sendo incomodada pelo barulho. Pois é. Bom, Eu moro no Taquaral, perto do Cambuí, certo? E a gente sofre muitas vezes com barulho. De bares não são de bares e tal, mas é de escapamentos abertos de carros e principalmente de motocicletas, entende? Toda noite mesmo tem alguém que passa na Orozimbo Maia aqui, com o som do carro muitas vezes elevadíssimo, né? Com aqueles equipamentos de som proibidos, inclusive, por lei, e com escapamentos abertos de moto fazendo uma festa tremenda, acordando todo mundo, né? Claro, tudo isso é fora da lei, mas não tem gente para coibir, certo? Já existem, inclusive, radares que detectam quando um carro está com escapamento aberto ou uma moto, certo? E que multam esses proprietários desses veículos. No entanto, eu não vi até hoje a INDEC falar que vai trazer esses equipamentos para Campinas. Eu perguntei para o prefeito também na nossa entrevista e ele não respondeu sobre isso, infelizmente. Bom, gente, e agora nós iremos direto lá. Eu acho que o Everton Ramos está no centro de Campinas. Ontem à noite nós tivemos um incêndio num apartamento, num prédio aqui no centro de Campinas, que deixou uma pessoa gravemente ferida. E o Everton está lá. Everton, bom dia. Quais são as últimas novidades desse acidente? Oi, Rose, bom dia para você, bom dia também para o Edmilson, para quem está ligado com a gente aqui no Bastidores do Poder. Rose, nesse momento aqui, a Rua José Paulino, que estava interditada, né, com a noite toda interditada, já está liberada para passagem de veículos. Uma equipe da Polícia Científica está no local para fazer então esse trabalho de perícia e apurar o que de fato teria ocorrido. Esse incêndio que começou, né, no fim da tarde deste domingo, por volta das 4h30 da tarde, que começou no 6º andar, então, desse edifício aqui no centro de Campinas, na Rua José Paulino. Como você disse aí, uma pessoa ficou gravemente ferida e outras 3 pessoas também precisaram de atendimento. Essas 4 pessoas tiveram um problema, na verdade, segundo o Corpo de Bombeiros, por inalar fumaça, havendo numa ocorrência de queimadura, então, nesse incêndio aqui no centro de Campinas. O senhor de 55 anos, morador do último andar, do 22º andar desse prédio, ele teve, então, aí uma parada cardiorrespiratória e teve que ser entubado ainda no local, ainda no 22º andar desse prédio. Ele foi encaminhado, inclusive, para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, hospital que não atualizou o estado de saúde deste homem. Além dele, uma mulher de 26 anos, moradora do 6º andar, onde teria começado esse incêndio, ela foi encaminhada para o Hospital Veracruz, mas em estado leve. Outras 2 pessoas também precisaram de um atendimento médico, também em estado leve. O caso mais preocupante é deste morador do último andar, do 22º andar, que teve então uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros não confirmou que de fato teria ocasionado esse incêndio, mas a principal hipótese é que tenha ocorrido um curto-circuito no apartamento do 6º andar, ocasionado por uma secadora de cabelo. Então, essa é a principal hipótese levantada, então, pela polícia, mas, claro, que deve ser confirmada pela Polícia Científica, que faz, então, a apuração e a perícia neste momento, aqui, então, neste prédio no centro de Campinas. A Prefeitura de Campinas informou que uma equipe da Defesa Civil esteve aqui durante a noite e essa equipe, então, fez a interdição de 8 apartamentos de 6º andar. Então, todos os apartamentos de 6º andar foram interditados e um apartamento de 7º andar. Durante a noite, algumas famílias puderam retornar, então, aí para o prédio, mas
todo mundo que é morador, então, desses apartamentos, eles não puderam retornar até o momento. Não corre nenhum risco, né? Não corre nenhum risco, Rose. Tá certo. Edmilson, tem alguma coisa ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Então tá bom. Everton, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um abraço, gente. Bom, gente, e agora, Edmilson, nós vamos então para as notícias, né, do Brasil, e uma coisa que está colocada, né, que é essa crise econômica que nós estamos enfrentando aqui no país, e quando tudo encarece, o que o brasileiro faz? Ele muda de hábito, né? E com isso, a indústria, né, do varejo e até de serviços sofreu, a indústria sofreu aí uma queda e vai ter que rever suas projeções para o ano. O consumidor, né, de produtos que não são de primeira necessidade, ele voltou a adotar hábitos que no passado marcaram os tempos de inflação elevada. Ele passou a comprar de quem oferece parcelamento mais longo, começa a escolher produtos menos sofisticados, né, como o caso de computadores e televisores, ou segurou a compra, como tem acontecido com os carros. A queda, por exemplo, em notebooks, que teve aí um boom por conta da pandemia, quando mudou-se a forma, né, do trabalhador exercer a sua função, saiu dos ambientes corporativos e foi para o home office, que teve um boom de crescimento. Já nesse semestre, já registrou uma queda de 18,9% em relação ao mesmo período do ano passado, a venda de notebooks. No caso de carro 0 quilômetro, as vendas recuaram 15% nesses 6 primeiros meses desse ano, e levando os dirigentes a reduzir as projeções de crescimento para 9%. Não, de 9 para 0, né? Desculpe, de 9 para 0, Então, Edmilson, o que está sendo colocado é aquilo que a gente tem observado até no nosso dia a dia mesmo, né? Você comprar 1 litro de leite, gente, a R$7 é um negócio escandaloso. Você não acredita. Outro dia a gente chegou em casa, gente, R$7 1 litro de leite, vamos ter que tomar leite, né? Agora você imagina, lá em casa eu tô brincando, mas em casa não tem muito consumo de leite. Mas você imagina, Edmilson, uma pessoa que tem um filho pequeno para poder criar aí, ou 2, 3 filhos, e que precisa ter esse alimento na mesa. Gente, realmente a situação tá bem complicada, né? Tá complicado e vai complicar mais, embora as entidades aí que lidam com a economia do país tenham previsto até uma pequena redução da inflação para esse ano. O preço nos supermercados, o preço dos produtos todos, a indústria da construção civil está sofrendo um abalo violento com o aumento dos insumos, né, também, certo? E o consumidor está fazendo o quê? O consumidor está procurando o produto mais barato, né, com mais prazo para pagar, certo? Mas é a crise que nós estamos sofrendo. Houve um boom aí de alguns produtos, como de notebooks durante a pandemia, por causa do home office, mas era uma bolha de crescimento que todo mundo sabia que esse ano ia diminuir bastante, porque ninguém vai ficar comprando notebook todo ano, certo? E nem televisão. E carros também. Essa diminuição aí, é sério isso, porque havia uma previsão de crescimento de 9%, e a indústria agora está fazendo acabou com essa previsão, não tem mais previsão, simplesmente um crescimento zero, ou seja, ela está se contentando em fabricar em 2022 a mesma coisa que fabricou em 2023, que foi em 2021, desculpe, um ano atípico. Então, a situação não é boa para esse ano, certo? Em termos de crescimento do Brasil, e do ano que vem também não, porque o governo está contratando dívidas e mais dívidas aí com o Auxílio Brasil, e percebe-se que esse Auxílio Brasil, a partir de janeiro, que deveria acabar em dezembro, ele dificilmente vai acabar, porque qual vai ser o presidente da República que vai ter coragem de falar para uma boa parte da população brasileira, nós demos dinheiro para vocês até dezembro, agora nós não vamos dar mais, vocês é que se virem, certo? Não vai haver uma explosão de emprego até em janeiro, para que todo esse pessoal que necessita do Auxílio Brasil, por exemplo, passe a viver de outra coisa. Então eles vão precisar do Auxílio Brasil, continuar precisando. E então esse Auxílio Brasil vai continuar, e já é previsão de que ele vai custar cerca de 150 bilhões aos cofres públicos. E esse dinheiro é tudo que o governo tem para investir fora das obrigações do orçamento. Então, a gente tem uma perspectiva de um governo ano que vem sem dinheiro nenhum para investir.
o que é muito grave. E, inclusive, o próprio candidato que está no primeiro lugar nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, já admite pensar no nome, caso ele seja eleito, no nome que não seja economista, mas um político, para poder conversar com o Congresso, para poder destravar, né, ou desarmar as bombas que estão sendo colocadas. Mas eu concordo com você, mas ele também, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele já admite que ele não tem como cortar esse auxílio emergencial no ano que vem, porque a economia não vai crescer. E ele prevê um ano muito difícil. Assim como a equipe do próprio Bolsonaro, né, Edmilson? A colocação de um político lá, o Palocci, infelizmente o Palocci também se rendeu à corrupção do governo Lula, certo? E acabou sendo manchado por isso. Mas na parte da economia, ele era um cara que respondia as questões, ele conversava com o mercado, conversava com os políticos, certo? Tinha um jogo de cintura muito bom. Vai ser difícil arranjar outro como ele, certo? Talvez o Meirelles seja um nome aí que seja procurado pelo Lula, certo? Mas o Lula já está vendo a grande dificuldade que ele vai ter na economia, por isso ele está precisando de alguém que, além de entender um pouco de economia, ou entender bastante, mas que seja cercado, né, de gente que entende de economia, seja um político com jogo de cintura para poder conversar com todo mundo e tentar amenizar um pouco essas bombas todas que partem muitas vezes do Congresso e que acabam prejudicando os cofres públicos. Olha, gente, se essa economia está influenciando aí no consumo das famílias brasileiras, como o Edmilson colocou, né, também está impactando o comércio, a indústria de construção civil. Só que uma indústria que está sendo assim bem prejudicada é a indústria de construção civil pesada, que faz obras de rodovias, ferrovias e aeroportos privatizados. O aumento do asfalto derivado do petróleo subiu 80% em 18 meses e do aço 70% em um ano. Com isso, coloca em risco aí obras e licitações públicas no setor de infraestrutura, que é uma das vitrines eleitorais, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Só para poder colocar aqui, nós tivemos esse problema, Edmilson, aqui em Campinas, com o BRT. Uma das construtoras, são 3 construtoras que ganharam os trechos, né, para fazer o BRT. Uma das construtoras decretou falência por conta do aumento do cimento e não conseguiu terminar. Ela foi multada em cerca de 10 milhões pela Prefeitura de Campinas. Agora a Prefeitura de Campinas vai ter que abrir uma nova licitação. As obras vão se atrasar, que seriam entregues esse ano, passaram, né, com prazo, o prazo foi ampliado para o final do ano que vem, porque vai ter que recomeçar uma nova licitação, porque a empresa queria uma recompactuação de preço. Só que a prefeitura não tem como aumentar o preço, dizendo o seguinte: houve um aumento do cimento e eu vou ter que repassar esse valor para a empresa, porque pode, inclusive, significar um favorecimento para a empresa. Então, tem que abrir uma nova licitação. Então, isso são os impactos que a gente vai ver em obras de infraestrutura num país que necessita tanto de obras de infraestrutura. Eu me lembro uma vez que eu entrevistei um empresário do setor do agronegócio e ele disse o seguinte para mim: olha, o problema dentro da porta da porteira da fazenda para dentro não tem problema. Nós temos tecnologia, nós temos boa produção, está tudo resolvido. O problema é da porteira para fora, quando tem que pegar essa carga e levar para os portos, levar para os aeroportos. Por quê? Porque a infraestrutura brasileira é uma lástima. Pois é. Nós tivemos uma entrevista aqui com um candidato do Novo. Ele chegou a dizer que há uma quantidade enorme de produtos que se perdem no transporte, né, da fazenda até o porto para exportação, etc. e tal, que é essa falta de infraestrutura mesmo que no Brasil tem. O Brasil privilegiou rodovias, né, ao invés de aumentar as ferrovias pelo Brasil. Num país desse tamanho, é inacreditável que as rodovias tenham tido preferência no transporte de cargas do país, mesmo de passageiros, né? A gente vê a Europa com tantas linhas férreas cruzando toda aquela Europa, o movimento de caminhões na estrada não é tão grande quanto é no Brasil, certo? E por quê? Porque quase tudo é transportado via férreo, que é muito melhor, que é muito mais econômico, inclusive. Custa mais caro para construir? Pode ser que custe. Eu não sei exatamente o valor,
mas o resultado é muito melhor para a economia, um país ter várias ferrovias ao invés de tantas rodovias, e rodovias têm um custo muito maior de manutenção também, certo? Você vê aí, e depende de petróleo, né? O asfalto depende do preço do petróleo, que é um preço instável no mundo inteiro, que depende de vários fatores. E a construção civil está tendo preços elevados e está diminuindo o seu ritmo, é preocupante também na outra ponta dessa história, que é o emprego, né? Que a construção civil é uma grande empregadora no Brasil. Isso só pode aumentar o desemprego, ou seja, piora a situação, piora o quadro da economia brasileira. Nossa, começamos a segunda-feira só falando de problemas, Só notícia ruim, credo. Nossa, louco, meu Deus do céu. Bom, e aí, notícia ruim, Edmilson, está vindo lá do bairro São Bernardo, o Roberto, dia 12, ele está dizendo: Rose, amiga, ajude a gente, porque não dá mais para aguentar. A empresa Protege no bairro do São Bernardo. Alta velocidade dos carros fortes e do carro dos agentes. Os caminhões da Protege ficam em cima das calçadas e destruindo o asfalto. E a insegurança para os vizinhos. Não tem ninguém da prefeitura e vereadores para nos ajudar. O bairro São Bernardo pede socorro para a Band, que é a porta-voz do povo de Campinas. Eu vou tentar ver com a INDEC e com a própria Protege, viu, o que está acontecendo aí. E se tiver descumprimento, como você está colocando, e eu acredito em você, precisa respeitar, né, Edmilson? Só falta agora uma empresa achar que ela é dona do bairro, né? Eu já vi muitos carros, esses carros fortes, né, dessas empresas de transporte de dinheiro, né? E eles realmente sobem nas calçadas, eles ficam numa maneira melhor possível para se defender de um possível assalto, que é outro problema, né? Porque eles também enfrentam a insegurança que existe no país, certo? Então é uma coisa mais global, não é só a empresa que sobe na calçada. Bom, correr pelas ruas por aí já é um outro problema, que tem os radares e a INDEC e a fiscalização precisa dar um jeito nessa história, certo? Vamos reclamar, vamos tentar entrar em contato com a prefeitura e ver o que eles estão fazendo e tentar ajudar o pessoal de São Bernardo, sem também prejudicar de todo a empresa, que ela está fazendo um papel importante aí na economia. Eu estou passando aqui para o presidente da INDEC, vamos ver, na hora que ele vê, o que ele vai me responder, viu, Roberto? Vamos esperar para ver se a gente consegue resolver e ajudar você nessa situação e os moradores aí do bairro também. A Valquíria Edmilson está dizendo: bom dia, querida Miss Rose, tentando ouvir vocês sem a Zezé, que eu sinto sua ausência, sim. Que ela esteja bem na medida do possível. Valquíria, ela tá bem, eu falei com ela semana passada, ela já foi até no show, viu, do Caetano Veloso, bem, Tá aproveitando também. Ela tá muito bem, tá muito bem. Não, ela tá, a gente, assim, tem as questões que ela precisa resolver lá com a família, né, a questão da doença, tal, em si, mas ela tá conseguindo colocar algumas coisas boas no dia a dia dela, como o show do Caetano Veloso, que ela adorou, viu, Edmilson? Deve ter sido muito bom. Eu não fui, recebi um convite para ir e tal, mas acabei não indo. Mas quem foi deve ter gostado, porque o Caetano é um dos ícones aí da cultura musical brasileira, né? E merece ser assistido, ser ouvido e ser até estudado por muita gente. Tá certo, então. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! É resenha garantida com as cacetadas do Faustão. No palco, os melhores artistas do Brasil trazem boa música regada a muita pizza. Pizzaria do Faustão. Eita! Tem também uma nova estrela para o Brasil. Um concurso para descobrir uma nova atriz. Olha aí! Hoje, às 20h30 da noite, na tela da Band. Faustão na Band. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Na década de 60, o radialista Estevan Sangihardi entrava na Jovem Pan depois do futebol. Decidiu criar torcedores fictícios para cada time e fazer piadas e imitações. Nascia o Show de Rádio, programa que recebeu colaboração de vários humoristas, entre eles Tata Alexandre, Serginho Leite e Carlos Roberto Escova. Show de Rádio.
é o nosso tema. Nos anos 90 e anos 2000 surgiu o Café com Bobagem. Oscar Pardini, Zé Américo, Ivan de Oliveira, Enio Vivona e Renê Van Orden é o quinteto por trás da receita consagrada de sucesso. Piadas, imitações e paródias que marcaram época no dial de várias rádios. Comprei um telão de cinema porque na TV de casa sua barriga não cabia. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. E agora, as últimas informações do esporte. Esportes Online. Oferecimento Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bom dia, a Ponte Preta treina hoje em 2 períodos. Amanhã o técnico Hélio dos Anjos vai definir o time que enfrenta o Náutico nesta quarta-feira às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca tem 19 pontos e está fora da zona de rebaixamento por causa do número de vitórias. Tem uma a mais que o CSA, que abre a zona da morte. Para este jogo de quarta-feira, Thiago Oliveira e Bernardo, que cumpriram suspensão, estarão à disposição. Haverá promoção de ingressos, R$20 a entrada, com R$10 a meia. Abre hoje a janela de transferências. A Ponte vai inscrever 3 jogadores. O volante Richelli, o atacante uruguaio Leandro Bassi e o zagueiro Matheus Silva. E está também em conversação com o Elvis, meia que estava no Goiás e rescindiu o contrato. O Guarani joga nesta quarta-feira contra a Chapecoense às 19 horas em Chapecó. O Bugre vem de derrota em casa para o Bahia 2-0 e está na zona de rebaixamento com 19 pontos. A preocupação do treinador Mozart é com Giovanni Augusto, que não atuou na última rodada por estar contundido. Outra baixa, a saída do lateral esquerdo Matheus Pereira para o futebol português. Ele pertence ao Cruzeiro e o Guarani receberá 10% da negociação como direito de vitrine. Mozart até citou na entrevista coletiva a chegada de um outro lateral esquerdo, Jamerson, 23 anos, vem do Azures do Paraná para repor a peça. Além do lateral esquerdo, o Bugre vai inscrever na abertura da janela o meia Isaac. Estava emprestado pelo Grêmio ao Vasco, jogador de 25 anos, fez 8 partidas pelo time do Rio de Janeiro nessa temporada. São as informações aqui na Rádio Bandeirantes. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 33 minutos. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 18 de julho. Gente, olha, eu tô ficando desesperado. Porque para mim, janeiro, eu fiz o jantar de Natal da minha casa, parece que foi ontem. Nós já estamos em julho. Aí começou julho, hoje é dia 18. Eu falei, gente, não vai dar tempo. Daqui a pouco eu vou acordar e dizer, gente, nós estamos em dezembro, né? Mas é assim, a vida parece que está cada dia mais corrida. E eu estava aqui reclamando com a entrevistada de hoje, a secretária de Planejamento de Campinas, a Carolina Baracá, dizendo que a gente não descansa mais. Você parece que passa o final de semana e vai naquela toada, né? Parece que não tem interrupção mais, né? Não, e é verdade. Bom dia aí a todos que nos ouvem nessa manhã. Obrigada aí, Rose, por ceder esse espaço. Realmente a gente está muito acelerado, né? E às vezes a gente acaba deixando a família, né, os filhos, o marido de lado por essa correria que nos consome 24 horas. É preciso a gente desacelerar, né? Eu acho que o meu sonho de consumo ultimamente é ficar quieta no lugar sem nem ouvir ninguém me chamando. Rose, mãe, Rose, mãe. A minha filha não ouça isso, né? Mas eu tenho um super marido em casa,
graças a Deus, me dá um apoio em tudo, que então. bom, O mãe vai pro pai, viu? Vai pro pai, que bom, que bom. Bom, gente, e nós convidamos a Carolina, na verdade, foi ela que falou assim, gente, preciso ir para poder responder, porque há 2 semanas nós entrevistamos aqui o arquiteto, né, o Fábio Bernius, e ele colocou que Campinas não tem um conceito de cidade, que existem as leis, mas que existem alguns problemas em relação à questão da aplicabilidade dessas leis, e principalmente falta em Campinas um conceito de cidade. Secretária, falta em Campinas um conceito de cidade? Olha, Rose, foi isso que nos trouxe aqui justamente para a gente trazer a todos os nossos ouvintes. A gente sabe que você é um programa que muitas pessoas ouvem, graças a Deus, vocês são formadores de opinião, né? Então isso é importante, o poder público vir aqui e trazer essa tranquilidade a toda a sociedade, que a gente tem sim um conceito de cidade. E ele foi muito discutido em audiências públicas junto com a sociedade dentro do plano diretor, né? E hoje o que se discute a questão da cidade, ela é multifuncional. Então, Campinas é uma cidade metrópole, né? Toda desenvolvida o seu plano diretor e a lei de desocupação do SOT no desenvolvimento ordenado pelo transporte, e aí a gente acabou levando uma densidade um pouco maior. São aqueles eixos, né? Que são os eixos, né? Então, até faço um contraponto dizendo que a Moreiras não está percebendo esse desenvolvimento. Pelo contrário, está sim. A partir do momento que a gente levou o BRT, definimos um zoneamento um pouco maior, com uma zona de centralidade 4, aquela dinâmica da Avenida Moreiras está mudando. Você percebe mais comércio, você percebe uma verticalização um pouco maior. Mas o que se discute a cidade de Campinas? A cidade de Campinas não é aquele conceito antigo de cidade, ela é industrial, ela é a do vinho, ela é a do comércio. Ela é multifuncional. Então, ela é uma cidade voltada à ciência, tecnologia e inovação, com seus grandes polos de desenvolvimento, né? É uma cidade que tem características regionais importantíssimas que nós temos que respeitar, porque ela é um território extenso. Então, nós temos particularidade de ocupação em Barão Geraldo, que na revisão da legislação a gente teve que preservar. Nós temos Souza e Joaquim Egídio, que é uma área mais turística e gastronômica. Nós tivemos que respeitar essas características, como a região central, que agora a gente está trazendo o projeto da requalificação, e como a região do Campo Grande e Ouro Verde, que a gente precisa olhar para aquela região com investimentos mais na parte da educação, saúde e transporte, que é o que a gente está fazendo, né? Levando o desenvolvimento do transporte, atrelado a um zoneamento que permite essa densidade. Porque a partir do momento que vem os empreendimentos, vem a contrapartida, que é o WAVE, que é o estudo de impacto de vizinhança, e vem essa parceria do público-privado, né? Que aí eles podem investir e melhorar através de recursos no estudo de impacto de vizinhança. Então, Campinas é uma cidade pujante, né? Antigamente a gente falava, olha, como é uma cidade industrial, de indústrias de manufatureiro, que desenvolve essas atividades. Hoje não. Né? Hoje a tecnologia está aí, nós temos campos universitários importantes dentro de Campinas e que fomenta a cidade, que é essa multifuncionalidade, né? E nós trabalhamos também o zoneamento misto, né? Então vamos parar a pensar que antigamente você tinha a cidade, a rua que vendia móveis, a rua que vendia os colchões, a rua da venda de carros. Hoje não. A gente, a partir do momento que levou um uso misto junto com a residência para fomentar essas centralidades, a gente traz uma outra dinâmica. Agora, né? Esse uso misto, eu já passo para você, viu, Edmilson? Que vocês tiveram que colocar no plano diretor, né? Ele aconteceu por conta dos comércios irregulares, em que esses comércios foram se instalando nessas regiões e aí vocês adequaram ou vocês impulsionaram esse desenvolvimento? Na verdade, Rosa, a gente impulsionou, porque a gente sabe que a partir do momento que você trabalha, mora e reside, tem comércio de subsistências mais próximo, como a farmácia, a padaria, que é os serviços mais locais, você perde menos tempo no deslocamento, né? E isso agrega na qualidade de vida. Então, a partir do momento que você tem esses comércios onde você mora e fomenta uma centralidade, você acaba caminhando, você não utiliza o transporte público, o carro, não impacta no sistema de mobilidade. Então, você começa a andar pela cidade, observar ela. Lógico, isso que eu queria também, uma coisa muito importante a ressaltar. Esse novo impulsionamento de tornar a cidade de Campinas mais mista, que
que foi trazida em 2018, nós estamos com 4 anos de aplicação da lei, né? Então, a cidade não é uma varinha de condão que você estrala os dedos também, clica ali e a dinâmica mudou. Ela faz parte de um processo. E esta gestão a secretaria vem fazendo, monitorando os dados. Justamente na hora que for preciso revisar a legislação, a gente tem método, a gente tem estatística, a gente tem monitorado o desenvolvimento e qual vetor de crescimento a cidade está descendo, em qual direção. Então, é importante a sociedade saber que o planejamento está sendo feito de uma forma consciente, de uma forma planejada e que a gente tem observado quais são os vetores de crescimento hoje da cidade, para saber em certo ponto se é preciso avançar ou parar. Edmilson. Bom dia, secretária. Bom dia, Edmilson. O que eu tenho visto em Campinas ultimamente, né, mais um aspecto visual mesmo, como testemunha, é o crescimento vertical da cidade, né? Parece que a relação da prefeitura com as construtoras, aliás, eu gostaria de saber como que é essa relação, ela parte de uma imposição da construtora. Parece que elas constroem onde elas quiserem, sem qualquer problema, sem verificar os problemas posteriores que esse tipo de desenvolvimento pode dar à cidade. Eu moro num bairro de Taquaral, que depois da saturação que houve com relação ao Cambuí, que aliás, onde continuam crescendo prédios ainda, o Taquaral hoje está sendo invadido por várias construtoras, erguendo prédios enormes por aqui, e a gente não vê a malha viária desses locais sendo aumentada, sendo melhorada, certo? Ou seja, está se trazendo cada vez mais um número maior de veículos e de pessoas para o mesmo lugar, sem que esses locais ganhem um adensamento para que eles se tornem melhores e possam comportar um número de veículos e de pessoas maior. Qual que é a relação que a prefeitura tem com essas construtoras no sentido de permitir que eles invadam bairros assim e que muitas vezes diminuam a qualidade de vida desses bairros? Foi ótima a sua pergunta, Edmilson, até para a gente esclarecer essa verticalização, né? Se dá em razão, é óbvio que a construtora vai instalar naquilo que o zoneamento permite, né? Até porque a gente nem aprovaria. Mas se dá em razão de que a gente gostaria e estamos projetando um desenvolvimento dessa cidade mais mista que permita essas áreas que hoje têm uma densidade muito baixa, que elas possam permanecer no local, né, usufruir desses serviços e comércios nessas regiões. E a partir do momento que este empreendimento venha para essa região, é tudo feito uma análise em conjunto com a INDEC, com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria do Verde, inclusive, com a Secretaria de Infraestrutura para verificar a capacidade de suportar com relação ao abastecimento, esgotamento, e também com a INDEC, né? Então, é onde se exige desses empreendimentos a calçada mais larga de 5 metros, que hoje é uma obrigatoriedade na região central, justamente para você possibilitar o pedestre a trafegar por uma calçada mais larga e não estreita. Então, essa dinâmica ela vai acontecendo a partir do momento que esses empreendimentos vêm surgindo e a análise técnica da secretaria, em conjunto com as demais já citadas, vem e fomenta o desenvolvimento de uma forma mais organizada e planejada. Óbvio que esse adensamento, hoje a densidade habitacional de Campinas é 395 habitantes por hectare. Se você considerar São Paulo, aí chega a 900, 950. Então, a gente tem uma cidade mais espraiada, Campinas, né? Mais no intuito de a gente levar essa infraestrutura a todas essas regiões, e a gente está pensando o inverso. Vamos potencializar aquilo que a infraestrutura já tem, o viário que já existe nesses entornos, para que a gente não traga essa população morando nas franjas urbanas aí do município, nas perimetrais. Então, foi esse o conceito construído da verticalização. Óbvio, ela está atrelada numa zona de centralidade 4, tá? Que você pode fazer 4 vezes a área do terreno vinculado às linhas de transporte, justamente para a gente conciliar o adensamento com os transportes que são os BRTs e as linhas estruturantes do município. Depois a cidade vai para um degradente, que é zona de centralidade 2, que você pode fazer 2 vezes a área do terreno, e você tem as zonas residenciais, que aí não pode mesmo, né, as zonas residenciais que você não pode estar trazendo os comércios de grande impacto, tá? Então, a cidade ela foi construída nesta lógica, né? Nesse conceito de você trazer a ela embora tenha essa particularidade, mas um conceito de cidade
voltada a todo um desenvolvimento ordenado pelo transporte, né? Isso é importante a gente frisar aqui. São 10 horas e 44 minutos. Nós estamos entrevistando a secretária de Planejamento, Carolina Baracá. Quando você fala desse projeto, né, a longo prazo, que foi colocado no plano diretor, do desenvolvimento da cidade, pensando nos eixos de transporte, quando eu penso assim, em cidade, eu posso dizer que a região do Campo Grande é uma região residencial com indústria, a região do Barão Geraldo é uma região residencial, Cambuí e Taquaral, comércio e serviços, é isso? Isso. Porque o que nós fizemos, né? Dentro do conceito do desenvolvimento ordenado pelo transporte, a gente tem as nossas grandes malhas rodoviárias. Então, nós jogamos, na verdade, a situação da proposta da 208, das zonas de atividade econômica, que são esses galpões, essas empresas mais logísticas, de indústrias, de atividade econômica beirando a rodovia, justamente para esse tráfego pesado não entrar dentro da cidade, né? Então, é importante a gente entender que aquilo que se projetou e planejou há 4 anos atrás é possível rever. E a gente já está começando a observar que aquilo que foi projetado nas zonas de atividades econômicas não estão acontecendo do jeito que a gente estava imaginando. Por exemplo, a questão de galpões para startups. Eles precisam de uma área maior. E a nossa legislação, por exemplo, em Barão Geraldo, restringe a 1.500 metros quadrados de construção. Então, será que não é necessário a gente avançar e abrir uma nova discussão das zonas de atividades econômicas? Tem regiões que foram cravadas como zona de atividade econômica que hoje a gente não consegue acessar. Por exemplo. Né? Então, a gente tem ali perto da Samsung, perto ali da Dom Pedro, né? Do Dom Pedro, ali da Samsung, que a concessionária Rota das Bandeiras acabou fechando a nossa marginal municipal, o que não permite a gente levar essas atividades econômicas para essa região, porque eu não consigo ter acesso à nossa marginal municipal. Né? Então, assim, é importante o monitoramento do plano diretor e a gestão, porque algumas coisas vão acontecendo a nível do Estado, fechando essas rodovias e esses acessos. Muitos acessos nossos estão irregulares, que faz com que a gente repense, né, numa nova vocação para aquela região. Então, não é porque ela está beirando a rodovia que é ZAI, daquilo que nós projetamos há 4 anos atrás, ela não pode mudar a dinâmica, não pode se rever o zoneamento, né? Então, é essa estrutura hoje que a gente planejou e projetou, mas isso a partir dos estudos, dados estatísticos que a gente vem fazendo, a gente tem toda uma base de dados que permite a gente alterar a legislação para o projeto de lei e levar novamente a discussão da sociedade, né? Porque toda a revisão de legislação que acontece em termos de índice urbanístico e parâmetro, o Estatuto da Cidade exige a discussão com a população. No último plano diretor já houve aí uma ampliação do perímetro urbano de Campinas, né? Sim. Era necessário? Como preservar a zona rural ou fazer com que essa zona rural ela consiga conviver com o urbano sem que tenha alguns problemas? Por exemplo, eu me lembro do pessoal da zona rural, principalmente do Pedra Branca, às vezes reclamar que a questão da segurança, a falta de segurança, a questão também da terra, né, dos impostos. Como conciliar esse perímetro urbano com a zona rural, preservando essa zona rural? Na verdade, a expansão urbana foi até um pleito do mercado, né, de entender que a área urbana do município de Campinas tem um valor de IPTU alto, né, e isso estaria inviabilizando o fomento de novos investimentos na cidade. Então, a partir do momento que você expande o perímetro urbano de uma forma planejada, com uma equipe multidisciplinar, porque esses pedidos, eles são analisados por todas as secretarias, você consegue fazer uma expansão de uma forma mais ordenada e organizada, no sentido até da gente poder diminuir os impactos com relação a essas atividades no meio rural, né? Então, existe o estudo de impacto de vizinhança, que transforma o rural em urbano, ele vai pagar a outorga desta alteração. Em cima do pagamento da outorga, esse recurso vai para o Fundo de Desenvolvimento Urbano, onde vai se discutir a mitigação, inclusive, desses empreendimentos nessa zona de expansão. É óbvio que o empreendedor, a partir do momento que entra com um pedido dentro da secretaria de uma área de expansão
longe da malha urbana consolidada, ele vai ter que levar toda a infraestrutura para lá, pavimentação, iluminação, transporte, né, vinculando isso à questão da assistência, vinculada à saúde, educação. Então, isso custa muito caro e acaba nem fazendo, não acaba viabilizando economicamente, porque a equipe vem exigindo que, a partir do momento que se tem um pleito para isso, ele tem que dar toda a infraestrutura Nós e sustentabilidade. estamos falando de condomínios fechados, por exemplo. De condomínios fechados. Então, assim, a gente tem experiências no município que o fato de você levar uma população a morar quilômetros da malha urbana do município é um custo muito alto, né? Para quem vai morar e para o empreendedor que vai fazer o empreendimento e construir. Para a população, porque às vezes não chega o lanche, não chega a pizza, o transporte para a empregada doméstica não chega. Então, isso está se avaliando. Então, o que a gente tem hoje de pedido da expansão não está empreendimentos muito longe do que a malha urbana. Ele está mais nessa perimetral, né? Então, é uma continuação de um viário que já existe. Então, ele está nessa borda, vamos dizer assim, que às vezes viabiliza muito mais fácil. Edmilson. Secretária, eu gostaria de saber o seguinte: houve uma mudança nesse gabarito da altura dos prédios, né? Que, por exemplo, no centro da cidade está sendo construído um prédio que vai ser o maior de Campinas, de sei lá, 50 andares, talvez. Aqui no próprio Cambuí, onde a gente via prédio de 20, 25 andares no máximo, está sendo construído um de 35 andares agora. Houve uma mudança nessas permissões de construção? Houve. Na verdade, esses empreendimentos, né, como na região central do Cambuí, sempre foi zona 5, né, zona de centralidade 5, na zona central, né, e sempre teve o potencial, que é o CA, né, que é o coeficiente de aproveitamento 5. Então, ele pode fazer 5 vezes a área do terreno, tá? O que aconteceu com esses empreendimentos, né, como o da Patriana aí também, que é 40 andares? Eles compram o potencial construtivo de um bem tombado e eles podem aumentar o seu potencial até 20% da área. Essa política de vender o potencial construtivo de bem tombado para áreas particulares é no intuito da prefeitura fomentar aqueles prédios que estão abandonados, que têm representatividade no patrimônio histórico-cultural e a metragem quadrada dele, ele converte em potencial construtivo. E o empreendedor investe na recuperação daquele bem que tem, né, que está tombado, que tem uma representação cultural no município. Então, o que acontece, Edmilson? Essa verticalização, às vezes, ela é acrescida de 20%, proveniente desse potencial construtivo que ele adquiriu com a venda do potencial do bem tombado aí das áreas de patrimônio histórico-cultural no município. Né? Então, tudo tem uma justificativa, tudo tem uma métrica, né? Não vou chegar lá e fazer um empreendimento de 100, 200 metros de altura, né? Não é isso. Então, a gente sempre tem as regras e as travas daquilo que é permitido e daquilo que ele pode extrapolar um pouquinho o potencial até 20%. Secretária, são 10 horas e 53 minutos. Nós estamos entrevistando a secretária de Planejamento de Campinas, a Carolina Baracá. Campinas é uma cidade que tem muitos vazios urbanos? Tem bastante. E o que a prefeitura tem feito para reduzir? Isso é ruim, primeiro. O que significam esses vazios urbanos para a cidade e para o planejamento? E o que a prefeitura faz para reduzir ou tudo bem mantê-los? Não, esses vazios urbanos a gente tem todos eles mapeados. Muitos se deram também em razão de que foram subdividindo glebas em glebas no passado, que era uma prática, e aí resultou glebas muito pequenas no seu território, que às vezes inviabilizava você fazer o parcelamento do uso, parcelamento pela 6766, né? Que viraram um loteamento. Então, o que a ANA 208 trouxe? Né, uma possibilidade dessas pequenas glebas, pequenas do município, de quando não tem uma diretriz viária cortando, quando já está infraestruturado, eles podem transformar a gleba em lote. Então, a gente criou uma política de incentivo dentro da legislação da 208, permitindo que essas glebas possam ser empreendidas, tá? Transformando ela em lote e possível de ser já empreendidas. São loteamentos menores. São loteamentos menores, às vezes condomínios menores também, né? Tá? Então, isso a gente trouxe. Temos também a lei, né, que a gente encaminhou à Câmara de Vereadores, que é o cadastramento espontâneo, justamente para incentivar esses proprietários que ainda estão pagando ITR,
serem beneficiados, né, para uma isenção de IPTU, inclusive retroativa de 5 anos, no intuito de incentivar eles a trazer as áreas para empreender no município e ocupar esses vazios, né? Então, também, a gente fez essa política de incentivo. Óbvio que são áreas particulares, né, que cabe o empreendedor, no momento oportuno, ele querer empreender. Então, o município vem incentivando com leis, mas isso cabe cada um no seu momento, na sua condição financeira, de empreender dentro dessa área vazia. A gente tem feito políticas de incentivos, tá? Mas isso cabe cada um. São cerca de 90 glebas, é isso? Vocês tinham estimado dessa história do cadastramento espontâneo? Que estava em processo de cadastramento, né? Mas hoje o universo é muito maior. É muito maior. É muito maior, né? Tá certo. Bom, eu vou... Edmilson, você quer perguntar alguma coisa? Eu posso... Não. Posso? Por enquanto, Bom, vamos para a região central, né? Amanhã vocês vão discutir a requalificação ali da 13 de maio, instalação de mobiliário. Dá para... Eu já ouvi nos bastidores que vão ser colocados uns bancos lá no projeto e já tem gente reclamando. Afinal de contas, vocês vão debater isso amanhã, vão apresentar, na verdade, o projeto que a construtora Patriani vai patrocinar, né? Ali para 13 de maio. O que vai ser feito? É uma remodelação ou não? São só a colocação de alguns mobiliários? Então, Rose, é uma remodelação. Na verdade, o que é importante é a gente trazer aqui para a sociedade que a gente quer que tenha um mobiliário, quer que tenha uma decoração na 13 de maio. Né? O prefeito percebeu que a 13 de maio, na verdade, né, precisa um olhar justamente para a gente incentivar os comércios e os serviços que estão ali. Então, a gente abriu um chamamento público, a Patriani prontamente se prontificou a trazer um projeto, só que a proposta dos guarda-chuvas, bancos que a Patriani traz na proposta dela, como lixeiras, né, e iluminação, a gente vai discutir com a Associação dos Lojistas da 13 de maio amanhã, na Associação Comercial. Né? Então, eles vão poder ter a oportunidade de observar o projeto, sugerir, ver o que dá certo, o que não dá certo. Né? A gente sabe que o banco gera, às vezes, uma problemática para algum, mas para outros, né, ele serve também de conforto. A hora que você está numa loja com crianças, né, e as pessoas ficam sentadas no banco lá fora, a hora que a mãe vai fazer as compras, né? Então, assim, tem seus prós e contras a questão do banco. Né? A gente sabe que, às vezes, ele é utilizado pelos moradores de rua, mas a prefeitura vai intensificar, inclusive, junto com a Guarda Municipal, a fiscalização, né, não diurna como também noturna, dessa revitalização da 13 de maio que nós vamos fazer. Tá? Uma das críticas que o Fábio Bernews fez aqui no programa foi justamente projetos que, segundo ele, não estariam conectados com esse plano maior. E ele falou dessa questão do centro. Ele falou assim, a gente agora está sabendo que vai ter essa remodelação na 13 de maio, vai ter uma intervenção na Campos Sales, e assim como teve na Glicério, uma coisa desconectada com o todo. Qual é o projeto do centro, né? E aí eu faço essa pergunta para a senhora, qual que é o projeto de remodelação do centro hoje, que a cidade olha com um olhar assim, de abandono, de uma região com muitos moradores de rua, onde você não tem, a população não quer ir para lá. Qual que é o projeto de centro do governo Dário Saad? O projeto de centro do governo Dário é trazer a população a morar no centro. Tá? A partir do momento que a gente traz as pessoas para morar, a gente percebe a convivência e o estímulo do comércio que isso acaba criando. Então, o centro ele não se sustenta sem vida. Ele não se sustenta sem a gente permitir que aqueles prédios abandonados sejam requalificados, ou vou dizer o nome aqui, retrofitados. Né? Então, a gente está nessa fase de propor uma lei urbanística que crie parâmetros mais flexíveis para trazer as pessoas a morar. No sentido que aqueles edifícios abandonados a gente permita ter maior aproveitamento dentro daquele território, permitindo comércios embaixo, permitindo subdividir salas. Então, a gente está estudando nesta legislação, junto com a Secretaria de Finanças, que incentiva com isenção de IPTU, ISS, QN, para que a gente possa trazer essas pessoas a morar no centro. A partir do momento que as pessoas estão morando no centro, né, que tenha toda essa população, algumas ações que nós estamos já trabalhando, que não é só a Campos Sales, como
também foi a Glicério na gestão passada, a Delcino Sintra, né, a José Paulino. Então, são ruas de grande circulação de pessoas que a gente está fazendo esse projeto de requalificar e restabelecer. Quando vocês falam de trazer as pessoas de volta para o centro, eu penso em moradia, né? Provavelmente vocês estão pensando nisso. Mas existe espaço no centro para construção ou vocês já vão utilizar os prédios existentes? Vamos utilizar os prédios já existentes, mas também vamos incentivar se tem empreendimentos que queiram anexar 2, 3 lotes e aquelas casas serem demolidas e construir um prédio novo, a gente também vai incentivar. Então, o centro, muito provavelmente, vai ser mais verticalizado. Ele vai ser mais verticalizado. A ideia é você verticalizar justamente para trazer essa população. Inclusive, a população também... Tem que mudar a lei de zoneamento ou já está previsto? A lei de zoneamento está previsto. Hoje, a região central, você pode ter comércios e serviço é misto. Tá? Secretária. Pois não? Um dos grandes problemas do centro da cidade, eu tenho amigos que moram lá, é o barulho. Né? Isso faz parte de um outro departamento, não é bem com a senhora, mas há uma união entre os vários setores da prefeitura para que o centro se torne mais agradável, e para que ele se tornasse mais agradável seria coibir um pouco esse barulho, principalmente o noturno? Sim, sim. Inclusive, Edmilson, a questão da poluição sonora é um assunto bem discutido, né, na gestão do Dr. Dário. Inclusive, no decreto que saiu sexta-feira agora, a gente transferiu essa responsabilidade para a Guarda Municipal, né, uma vez que eles têm toda a equipe, todo o treinamento, são mais de 700 guardas municipais hoje que a gente tem, né, eles têm o plantão 5000, então eles vão, né, começar a partir de sexta-feira, começou esse final de semana, foi um final de semana mais orientativo, a fiscalizar a poluição sonora de bares, restaurantes e casa noturna, né, então isso é uma resposta à sociedade que nós estamos dando, porque realmente a Secretaria de Planejamento e Urbanismo não tem essa estrutura, nós temos 2, 3 fiscais, estávamos iniciando um processo de compra de equipamentos, uma vez que a Guarda Municipal já tem, e a questão da poluição e do barulho é uma questão de segurança, né? É uma questão de poluição, e aí a Guarda passa a ter essa responsabilidade, né? A partir do decreto promulgado. A ampliação do horário de bares e restaurantes, eu sei que teve uma audiência pública que vocês fizeram com os representantes, né, de bares e restaurantes, como a Brasel, por exemplo. E aí, esse decreto amplia o horário para até 1 da manhã e até as 2 para poder organizar ali o fechamento do bar. Perfeito. Isso não vai trazer mais complicações para os moradores do Cambuí, principalmente? Na verdade, a gente até construiu com o pessoal da Segurança Pública, né, que são os conselheiros, representados pelo Marco César, e junto com a Brasel e a Bresc. Na verdade, a gente trouxe um regramento, porque não existia isso. Cada um estendia o horário ali, né, que bem convia. Dava-se essa autorização sem se preocupar com a poluição, sem se preocupar com o barulho e os níveis de decibéis, né, que é a altura do som. Então, a partir do momento que esses bares estão em áreas residenciais, eles vão ter uma diminuição do decibéis para 55. Se esses bares estão nas linhas de transporte, nas vias coletoras, que a gente já tem um barulho externo por ser uma avenida, ele pode ter, sim, o barulho até 70 decibéis, o nível de medição. Então, a gente está trazendo uma regra clara para toda a sociedade e para esse ramo de serviços que é importante todo mundo se adequar, né? Inclusive, a gente vai fazer uma capacitação a semana que vem, nós estamos só, né, vendo a data aqui disponível no Salão Vermelho, nós vamos já distribuir os convites, para que a gente possa fazer essa forma mais orientativa de como os bares e restaurantes vão pedir a sua extensão de horário, se é no nível 1 ou no nível 2 do que o decreto traz, né? Olha, o Márcio do Sinduscom, ele está dizendo que a Carolina está fazendo um trabalho com muita transparência, como nunca foi feito antes. Sempre com participações de todas as entidades. Márcio. Obrigada, Márcio. O Edson Elias está dizendo o seguinte, a revitalização do centro começa pela sua segurança em caminhar pelas ruas, seja de dia ou à noite. No passado, meu pai me levava ao centro e eu adorava andar na 13 de maio. Hoje eu tenho medo. E a administração pública, ao longo das décadas, é a responsável por essa degradação. Realmente o centro ele ficou abandonado, né? E obrigada aí pela sua contribuição. E realmente é isso que a gente traz essa discussão, que o fato das pessoas irem morar no centro, que acaba trazendo um pouco essa segurança também, porque a partir do momento que o centro tem vivo, né? Abre-se mais comércio, tem a vigilância noturna.
é importante a gente entender que o centro não é uma ação sozinha da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Ela está coordenando todo um trabalho de diversas secretarias que tem que olhar o centro de uma forma multissetorial. Né? Você vai ter que olhar os moradores você vai ter que você vai ter que olhar o comércio, você vai ter que olhar as pessoas que frequentam, quem mora. Quem mora. Então, e assim, por mais que a gente está com uma legislação incentivando, né, é preciso que a assistência social também olhe os moradores, a segurança com relação à intensificação dos guardas. E nós estamos montando um material que em breve o prefeito vai divulgar, que são 15 ações que nós estamos fazendo na região central. Né, de diversas secretarias olhando o centro a curto prazo, que são ações que a gente consegue executar, tá? Então, eu não vou me antecipar aqui, né, mas esse material a gente já está produzindo, com essas ações que nós estamos discutindo na região central, de cada política que vai ser feita, né? Então, até fazendo contraponto aí ao Fábio, que diz que a região central tem ações fragmentadas, pelo contrário, não tem. Né? Então, esse plano está sendo desenvolvido com todas as secretarias para que a gente olhe de uma forma sistêmica, que a gente olhe o centro de uma forma multissetorial, com todas as políticas públicas voltadas àquilo que é possível executar. Até o prefeito nos cobra, no sentido, não adianta a gente projetar o centro, planos que eles não são execuíveis. Né? A gente não quer criar essa perspectiva à população ainda, de algo que não vai acontecer. Edmilson, perguntando se é esse ano. É esse ano, Edmilson. Podemos aguardar, então, até... Podemos aguardar, sim. Vamos cobrar, hein? Não, pode cobrar. A gente fez a reunião semana passada com todo o comitê de secretários, né? A gente já elencou essas ações. E é importante a gente depois apresentar toda essa sociedade aí, essas ações a curto prazo, se Deus quiser, a gente já vai estar realizando. Eu insisto um pouco nessa história do centro, até porque, particularmente, eu sou um fã do centro da cidade. Eu frequentei muito o centro desde criança, certo? E tenho saudade do tempo que o centro era um lugar bonito, aprazível e seguro, né? E, infelizmente, hoje não é mais. Eu espero que volte a ser. E, Edmilson, é um problema metropolitano, né? Campinas, quando se tornou uma cidade também, é uma cidade metropolitana, né? A gente foi condecorada aí como uma cidade metrópole, mas é o que vem vivenciando, né? A região de São Paulo, né? No centro de São Paulo, centro de Recife. Então, é um desafio de todos nós gestores, né? A gente que tem essa responsabilidade de trazer proposta, de trazer inovação, de buscar experiências a nível nacional, mas que a gente tenha o pé no chão daquilo que é possível ser executado, né? De não criar perspectivas de ser mais um plano de gaveta e algo que não vai sair do papel. Secretário, eu quero agradecer a sua presença aqui no Bastidores do Poder. Foi uma entrevista excelente. Muito obrigada. Obrigada, Rose, eu que agradeço o espaço. Voltar, é só ligar, viu, Érica? A Érica é assessora de imprensa da Prefeitura de Campinas. É só ligar e os microfones da Rádio Bandeirantes estão abertos para dar voz, né, para o poder público e principalmente, gente, para a Secretaria de Planejamento. Por quê? Porque essa questão de planejamento e principalmente do centro é um negócio muito nevrálgico aqui em Campinas. Não, mas a gente está, assim, bem... a equipe entrosada na questão do conceito do centro, é uma pauta do governo Dr. Dário, né, embora a Secretaria de Planejamento está articulando todas as ações, mas não depende só dela, nesse sentido da execução. Então, ele puxa essa pauta realmente para o gabinete dele, o prefeito, o Dr. Dário, né? E eu posso dizer que das 15 ações, uma é do planejamento, que é a legislação. Então, isso a gente já está trabalhando, se Deus quiser, aí, já marcando uma reunião com toda a sociedade para discutir uma pré-minuta, né, da lei do retrofit e trazer as contribuições de todos. Mas saibam que a gente está bem movimentado com relação a pensar o centro de uma outra forma. Eu ia terminar, mas tem alguém aqui fazendo uma pergunta. Pois não, Deixa eu ver aqui. Rose pergunta para a secretária para fazer um projeto para abrir mais bares no centro, fazer igual do Cambuí. Isso ajuda a fazer o centro ter mais gente. Isso. Então, por isso que a gente está prevendo, inclusive, um desconto, né? E um valor do ISSQN com uma alíquota reduzida. Eu não vou ainda dizer a porcentagem, porque o secretário de Finanças está pensando em qual seria esse incentivo, mas é justamente para incentivar esses comércios que existem lá. Então, a pauta já está na nossa meta aí. Tá bom? Secretária, muito obrigada. Eu que agradeço, Rose, obrigada, e coloco a Secretaria de Planejamento também à disposição, né? Então, essa questão de discutir o planejamento, a gente tem feito um trabalho com a equipe
né, em peso na secretaria, e é importante a gente deixar espaço para a gente ouvir também as contribuições e que elas são sempre bem-vindas, né? Obrigada. Muito obrigada. Bom, e você que esteve conosco, você vai continuar. Você não vai sair daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais de Bastidores do Poder. Até daqui a pouco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Ela é toda colorida, ele curte mais madeira. Ela quer varanda florida, ele faz questão de churrasqueira. Ela adora bossa nova, ele rock pauleira. Ela quer um gato, ele tem um Fox Paulistinha. Ela dorme tarde, ele acorda de manhãzinha. Ela vai de salada, ele de cerveja geladinha. Mas tudo se resolveu com a ajuda da Prado. Compraram 2 APs, lado a lado. Até o gatinho ficou aliviado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio! Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Brasil ainda está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, 47% das crianças receberam o imunizante em 2022, sendo que a meta de cobertura vacinal é de 95%. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a cachumba e a rubéola e faz parte do calendário de vacinação. O imunizante é oferecido nas unidades de saúde do país em qualquer época do ano. A tríplice viral é geralmente aplicada em 2 doses. A primeira tomada com 1 ano de idade e a segunda com 15 meses de vida. Uma das consequências da queda da vacinação é o avanço da doença. Depois de ter recebido a certificação de país livre do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2016, o Brasil passou a registrar nos últimos anos o avanço da doença em todo o território nacional. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra mais de 40 mil casos e 40 mortes causadas pelo sarampo desde 2018, sendo que mais da metade em crianças menores de 5 anos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h13, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E o Ronaldo Taquaral, Edmilson, ele diz assim, olha, para você, o Edmilson é contra a construção de prédios no Taquaral e barulho no centro. Será que existe alguma metrópole com centro silencioso? Construções de prédio significam modernidade, pessoas que vão morar nesses prédios e que vão consumir e fortalecer o comércio local. Edmilson. Eu não sou contra, eu sou contra o barulho, isso eu sei, eu sou contra o barulho e conheço metrópoles silenciosas no mundo, sim. Agora, com a construção de prédios eu não sou contra. O que eu acho é que o poder público, ao permitir a construção de prédios em bairros, tem que tomar as providências no sentido de que a malha viária, por exemplo, desses bairros se adeque, né, ao maior número de carros. Eu moro numa rua há 20 e tantos anos e de 10 anos para cá ela se congestiona todo dia à tarde.
Não acontecia isso antes. É claro que o maior número de habitantes, o maior número de prédios, trazendo mais gente para o mesmo local, tem que haver uma adequação da malha viária, certo? E também do comércio, né? Porque, de repente, falta comércio para muita gente nesses lugares e o pouco que tem acaba se lotando de gente. Ou seja, causando transtornos para a população que vivia num lugar tranquilo, passa a viver num lugar menos tranquilo. Esse é o meu problema. Eu não sou contra a construção de edifícios, não, desde que a cidade, o entorno do edifício acompanhe o crescimento também e o desenvolvimento. Olha, o Carlos Alberto Bueno, ele está dizendo o seguinte: bom, em pleno inverno, com calor, eu fui comemorar, né, o aniversário de um amigo meu com o tradicional churrasco. Então, eu levei a minha parte. Foi 1 quilo de carne, ele comprou uma minha, e uma caixa de cerveja. Foram 12 latinhas. Ele gastou, Edmilson, R$100. Porém, ele teve que também comprar remédio. E ele gastou mais do que R$100. E ele está com a cabeça explodindo. Ó céus, ó vida, quem poderá me salvar? Começar a semana assim é doloroso demais na cabeça e no bolso. Em função da nossa abertura do programa, mostrando aqui que o brasileiro tem que estar tendo que se adequar e mudar o seu hábito de consumo. Aos novos tempos, qualquer comprinha no supermercado agora é 100 a 200 reais, você sai com o carrinho vazio e deixa lá de 100 a 200 reais, certo? Isso está acontecendo, a classe média está sofrendo isso, o pobre está sofrendo muito mais que a classe média, claro. Bom, nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Não tem como falar de radialistas brasileiros sem falar do pernambucano Ademar Cazé, pioneiro em tudo. E voltei de cara dura. De babado cheio, amor ideal, de babado. Ele inventou o programa de rádio, criou o programa Cazé na Rádio Philips em 1932, nas noites de domingo, com tudo que o povo queria. Música popular da época, atrações, dinamismo, humor e informação. Foi o primeiro a pagar cachê aos artistas do rádio. Fez o primeiro contrato de exclusividade. Fez a primeira novela e o primeiro jingle. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. O programa Cazé acabou passando por diversas rádios do Brasil e ensinando outros radialistas sobre agradar a audiência. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! É resenha garantida com as cacetadas do Faustão. No palco, os melhores artistas do Brasil trazem boa música regada a muita pizza. Pizzaria do Faustão. Eita! Tem também uma nova estrela para o Brasil. Um concurso para descobrir uma nova atriz. Olha aí! Hoje, às 8h30 da noite, na tela da Band. Faustão na Band. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do último concurso da Mega Sena desse sábado. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá na quarta-feira, dia 20, está estimado em R$9 milhões. A Quina teve 30 ganhadores com prêmio individual de cerca de R$70 mil. Acertaram 4 números, pouco mais de 2.300 apostadores que receberão cada um R$ 1.297,33. As apostas na Mega Sena para o próximo concurso podem ser feitas até às 7 horas da noite da quarta-feira nas lotéricas ou pela internet. Um jogo simples de 6 dezenas custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões. Já em uma aposta com 15 dezenas, as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h19, estamos no último tempo aqui do nosso programa Bastidores do Poder, nesta segunda-feira.
E o Celso Santos, ele está dizendo o seguinte: eu posso dizer que eu sou privilegiado. Eu tenho casa própria e um bom emprego. Apesar da inflação, eu ainda posso comprar o que preciso para dentro da minha casa. Mas cada vez que eu vou ao supermercado, padaria, açougue, eu volto com o coração apertado. É impossível quem tem coração não se preocupar com os menos favorecidos. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo tão sofrido e toque no coração dos políticos para que, de fato, eles se preocupem mais com as pessoas e menos com os seus próprios benefícios. Que bom, viu, Celso, que você está nessa situação mais privilegiada, porque eu também penso a mesma coisa. Ontem à noite mesmo, eu estava falando com meu marido para minha filha, quem ganha um salário mínimo, ou como que está vivendo nesse país tão caro. Pois é, a situação é terrível. Agora, há um problema mais estrutural enorme que os governos precisam enfrentar, né? Porque para solucionar o problema da economia, você não faz milagre, né? Não faz milagre. E há que se pedir um sacrifício do próprio povo para que o problema seja solucionado. O próprio Plano Real, que trouxe grandes benefícios aí na economia, ele causou um desemprego grande que poderia ser recuperado futuramente se os governos posteriores e o próprio governo do PSDB ainda, né, no segundo mandato do Fernando Henrique, tivesse feito as coisas certas, e não fez, e outros governos também não fizeram. Então exige um sacrifício, mas exige também um sacrifício do governo, né? A gastança que existe no governo é inconcebível, os altos salários, a máquina de empregos fantasmas que existe no judiciário, no legislativo e tudo mais, tudo isso precisaria ser reformado. Há a necessidade de um grande sacrifício, mas agora não só da população, que já vem fazendo sacrifício há muito tempo. Eu não vejo esse sacrifício por parte dos governantes, para gastar menos dinheiro, para economizar e para que o Brasil volte a ter algum futuro pela frente na área da economia. Imagina, gente, quando eu olho isso, hoje os jornais trouxeram a vida nababesca do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que ele marcava, gente, eventos aos finais de semana, eventos da própria Caixa, em locais e resorts de luxo. Ele ainda recebia um bônus para poder trabalhar, entre aspas, vamos assim dizer. E a cada final de semana, ele embolsava pelo menos R$165 mil. E as despesas de hospedagem, tudo que gastava ali, ficava por conta da Caixa. Ou seja, nós temos um Brasil para os políticos, né, Edmilson? A gente vê ali, também teve uma outra reportagem, não sei se eu li no final de semana, não sei se você chegou a ver, do gasto, gente, com aviões fretados. Do Arthur Lira, dos presidentes, gastando 1 milhão, 2 milhões por mês. Teve uma notícia agora que foge até da máquina governamental, mas é dinheiro público. O presidente do PDT, o Carlos Lupe, ele foi num seminário do Internacional Socialista, né? Foi. Socialista, sabe onde foi realizado? Em Cancún. Num resort no Cancún. Ele chegou lá. O seminário era de 1 ou 2 dias, não fala isso na notícia, mas com certeza se sabe que ele chegou 2 dias antes e saiu de lá 3 dias depois, né? No mínimo 5 dias ele passou num resort em Cancún com o dinheiro do fundo partidário, que é o dinheiro que nós pagamos. Nós proporcionamos ao senhor Carlos Lupe, presidente do PDT, e a um assessor dele, que não fala aqui quem é, na notícia, 5 dias, no mínimo, e fora os dias do seminário propriamente dito, num resort em Cancún, certo, com tudo pago. Quer dizer, é esse tipo de coisa que o Brasil precisa acabar não só dos dirigentes partidários, mas dos dirigentes do governo também. Enquanto não houver uma mudança disso tudo, o Brasil não vai sair da lama em que está. Não. E eu tô querendo ir para a Serra Negra, tem que pagar em 10 vezes. Vai vendo que mundo é esse, né? Olha o Adriano Vermelho, a que ponto chegamos? Precisamos de algumas derrapadas constitucionais ou mesmo ilegalidades comprovadas, ainda mais em época eleitoral, para observarmos o povo sendo assistido de maneira decente. Claro que não é a primeira vez, nem o primeiro governo que pratica o que chamo de bom coração, entre aspas, eleitoral, que é claramente um movimento assistencialista, bem direcionado, mas eu não sei quanto a vocês. Nunca vi um governo tão descarado como esse nesses assuntos. E essa jogada foi tão poderosa e estratégica que qualquer um que se levantar com a Constituição em riste será apedrejado na campanha.
Perceba que a política é tão complexa que nada é exato, definitivo e muitas vezes nem mesmo impróprias. Segue o baile. Bom dia e boa semana para todos os amigos aqui da Rádio Bandeirantes. É isso, né? Ele está falando aqui da PEC Kamikaze. A política pode ser complexa, como ele disse, e é mesmo, certo? Mas ela precisa ser honesta também, né? E infelizmente ela é complexa e desonesta. Pois é. Bom, deixa eu ver aqui o nosso amigo Roberto Giandoso, que reclamou lá da empresa, né, da Protege. Ele disse que ele acha que essa empresa tem que ser levada para o TIC, porque lá tem segurança, tem câmera, então não ficar num bairro aberto. Bom, eu passei lá, vamos esperar o que o presidente da INDEC vai nos falar. O Cícero, deixa eu ver se é o Cícero mesmo, o Cícero está dizendo que a mulher do matador bolsonarista, lá daquele moço que matou um petista, deu uma entrevista falando que o esposo dela não foi lá para matar, né? E aí o nosso ouvinte disse que só faltou ela falar que o petista foi na casa dela matar o esposo. Eu não cheguei a ver. Você chegou a ver a entrevista, Edmilson? Não, eu li alguma coisa a esse respeito. Claro, ela está falando que os advogados falaram para ela falar, certo? Mas as evidências são muito grandes, né? E o fato de a polícia tirar do rol de crime político, né? Esse acontecimento é vergonhoso também, certo? Não há outra motivação ali, a não ser a rivalidade política, o ódio político que está instaurado nesse país, né? Eu acho que não foi o primeiro caso, quer dizer, mais evidente, porque já existiram muitos casos de agressões por motivo político nesse país nos últimos anos, e eu acho que essa coisa só vai piorar daqui para frente. Olha, o Edson Elias, ele está dizendo, Edmilson, que é um estudo feito há muito tempo, que mostra as vantagens e desvantagens do transporte de carga por trem, caminhão e cabotagem. Caminhão que percorre mais de 500 quilômetros já começa a dar prejuízo. Então, uma coisa que começou errada dificilmente será corrigida. Imagine falar para o caminhoneiro que percorrer 1.600 quilômetros de Goiás até o Porto de Santos trazendo soja não compensa. Então, o governo tem que dar um subsídio via dinheiro público para compensar o prejuízo que o caminhoneiro sofre, seja pela falta de rodovias decentes, seja pela alta do combustível ou pela manutenção do caminhão. Todo mundo quer se pendurar no governo, mas às vezes tem razão, né? O cara viaja com um caminhão que quebra nas rodovias, que tem que andar devagar, demora, atrasa a carga, gasta mais combustível, acaba sendo o governo responsável. Tem um ouvinte aqui, Rose, perguntando se nós dois temos esperança a curto prazo. Eu diria que não, a curto prazo não. Olha, eu sempre sou uma pessoa esperançosa, né? Mas a gente não tem jeito. Como jornalista, nós temos que... Eu sou uma pessoa esperançosa, não. Eu sou uma pessoa otimista. Mas como jornalista, nós precisamos fazer a leitura do cenário político e econômico do nosso país. E tudo que está colocado, os diagnósticos, os números, mostram que nós vamos ter um ano de 2023 muito complicado ainda, independentemente do presidente que entrar. Mas por isso que a população precisa prestar atenção. Tanto que o que nós temos colocado aqui é que a economia vai ser, na verdade, a que vai estar sendo colocada nas eleições este ano, o assunto pautado, né, vai ser o candidato que conseguir convencer a população sobre os projetos e as mudanças que ele vai fazer na economia para poder melhorar a vida dessas pessoas. Então, vai estar todo mundo olhando para isso. O que esse sujeito vai fazer para mim, para que eu não fique desempregado, para que eu não perca a minha casa, para que eu consiga comprar arroz e feijão e ter ali condições de comprar 1 litro de leite, porque do jeito que está, gente, não dá para continuar, né, Edmilson? Muito difícil. Bom, o Tange Negrão está dizendo assim... mas a mamata, o Bolsonaro não disse que a mamata havia acabado e que ele não iria fazer nenhum negócio com o Centrão, só que ele terceirizou para ele, a família dele, apoiadores dele e do Centrão, pois é. É mais uma fraude, né, que a gente assistiu aí das promessas do Bolsonaro de campanha que não se cumpriram, né, praticamente nenhuma, né. Bom, o nosso ouvinte aqui, deixa eu ver quem, para a gente poder terminar o programa, o Guilherme. Guilherme está dizendo assim, o povo não sabe votar, vai continuar tudo igual se os mesmos políticos continuarem lá. Você sabe que eu acho que o povo precisa começar a prestar mais atenção, principalmente naquilo que você, claro, nos cargos executivos, mas eu acho que a gente já olha para isso, mas olhar para quem você está colocando no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas.
Gente, hoje o Congresso é que manda no nosso país. Todas é. essas atrocidades que nós estamos vendo, eu falei aqui de presidente da Câmara gastando 2 milhões com viagens de jatinhos particulares, o que está tendo uma farra com o dinheiro público de deputado viajando para lá e para cá com jato particular, que é o meu dinheiro, o seu dinheiro. Enquanto nós não temos dinheiro para poder comprar comida, esses políticos estão fazendo uma farra. Então, assim, você precisa prestar atenção em quem você coloca lá na Câmara. Pois é, a gente vem repicando nisso há muito tempo, né? Falando que a qualidade do voto do eleitor vai redundar na qualidade da atuação do Congresso, né? Enquanto o eleitor não eleger gente honesta para os cargos políticos, a gente vai continuar com esse sofrimento todo. Bom, já são 11 horas e 30 minutos, eu quero dar tchau para o Edmilson. Tchau, Edmilson. Tchau, Rose. Até amanhã, certo? Vamos ver se amanhã a gente consegue ser um pouco mais otimista, né? Com algum humor, pelo menos, no programa. Tá difícil. Tomara. Bom, e eu quero dar tchau para você e convidando você a estar conosco amanhã, falando bem do programa e convidando mais pessoas para poder fazer esse programa conosco. Beijo. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato do